E aí, moçada, com de coração de Jesus, tudo tranquilo? Espero que sim. Mais uma vez com vocês, professor Samuel, agora com visual novo, para dar continuidade à nossa aula de tecidos. Nas aulas passadas, nós falamos sobre tecido epitelial, tecido conjuntivo, tecido adiposo, sanguíneo, ósseo. Agora a gente vai falar de um terceiro grupo de tecidos que todo e qualquer animal tem, que é o tecido muscular. De um grupo de 4 tecidos, só relembrando, epitelial, conjuntivo, muscular e nervoso. A gente vai falar do terceiro, e na próxima aula, então, a gente fala sobre o tecido nervoso propriamente dito, ok? Então, bola para frente que a aula é muito interessante, porque a musculatura faz parte da nossa vida. Eu tenho que entender que a primeira coisa é, o tecido muscular ele também tem origem mesodérmica. Só para a gente lembrar o que é mesoderme, lá na formação do embrião, por sermos cordados, nós temos 3 folhetos embrionários: endoderme, mesoderme e ectoderme. E aí, a musculatura tem origem mesodérmica. E a grande sacada da musculatura é porque ela tem fibras proteicas, ela tem vários mil filamentos, MIO. Grava esse prefixo porque toda e qualquer coisa que tenha esse prefixo na biologia tem a ver com músculo. Quer ver um exemplo? Miocárdio é o músculo do coração. E aí nós vamos entender como é que esses dois filamentos proteicos funcionam dentro da musculatura. E aí, esta é uma regra clara para biologia em relação ao tecido muscular. Todo e qualquer tipo de músculo tem actina e miosina. Não se esqueçam disso, galera. Actina e miosina é padrão para a musculatura. E aí, qual que é a grande função, então, do tecido muscular? Eu tenho que pensar primeiro na associação dele com a musculatura, perdão, da musculatura com o tecido esquelético. E aí, a partir do momento que você tem essa associação, sistema muscular com o sistema ósseo ou o sistema esquelético, você tem a formação de um sistema locomotor. E aí essa imagem demonstra o quê? Muito internamente nós temos toda a parte óssea, e aí conforme vai caminhando em direção ao meio externo, nós temos a musculatura. E aí essas partes brancas são porções de tendão, cartilagem que ajuda aqui a manter as estruturas do lugar. Então a primeira função do tecido muscular é justamente o quê? Locomoção, movimento. Também atua na estabilização, na manutenção das posturas corporais, das posições corporais. O animal é bípede por causa disso, o animal é quadrúpede por causa disso. Regulação do volume dos órgãos, movimento de substâncias. Eu tenho que pensar que o coração é uma bomba e ele fica constantemente bobeando substâncias ao longo de todo o nosso corpo. Nós vamos rever isso lá na aula de sistema circulatório. E também na geração de calor. Quando nós entramos em um ambiente muito frio ou quando baixa a temperatura, automaticamente a gente treme. E isso faz, então, com que meu corpo gere calor para manter a temperatura estável. Existem 3 tipos de tecido muscular: o estriado esquelético, o estriado cardíaco e o não estriado, que também é chamado de liso ou visceral. E aí essa imagem mostra os 3 tipos, mais ou menos a estrutura deles e onde são encontrados. O estriado cardíaco é o coração apenas, nada mais. É o músculo em menor quantidade do nosso corpo, que só tem no coração. O estriado esquelético, que está ali no meio, é o músculo que nós mais temos. Todo e qualquer ponto de associação esqueleto e músculo, eu tenho então esse tecido muscular estriado esquelético. E ali, o tecido muscular liso ou visceral, porque ele fica nessa região aqui do abdômen, na região do sistema urinário, do sistema reprodutor. E aí, qual que é a primeira e segunda diferença? Né? Desculpa, a primeira diferença entre eles. Galera, primeiro, nós temos a quantidade. Então, quem eu mais tenho? Muscular esquelético. Quem eu menos tenho? Cardíaco. Só que o estriado cardíaco e o estriado esquelético têm essa denominação de estriado porque eles têm estrias. E essas estrias faz com que esse tipo de musculatura tenha uma contração muito rápida. Agora, tecido muscular liso, ele é mais lento. A musculatura dele, a contração é lenta. Por quê? Imagina você comer alguma coisa e fosse a musculatura com uma velocidade rápida. Você engoliria automaticamente, poucos minutos depois já estaria saindo lá embaixo. Então, para a digestão isso é ruim. Por quê? O alimento tem que ser processado, então ele tem que passar lentamente por dentro do nosso sistema digestório. E aí as células são chamadas de miócitos. Lógico que eu já estou falando de uma célula mais madura, mais adulta. Aqui também entra aquela denominação de blasto e ócito. Então, o miócito é uma célula mais madura, uma célula já com mais tempo de vida. E aí, quem que vai formar o tecido muscular? São os mioblastos. Então, os mioblastos, eles durante o desenvolvimento embrionário, lá da mesoderme,
Aquelas células mesodérmicas se diferenciam em mioblastos, elas formam musculatura e conforme vai envelhecendo se tornam os miócitos. Os miócitos, um conjunto deles, formam as fibras. E aí o conjunto dessas fibras acaba formando o músculo. E aí, na musculatura, nós temos nomes diferentes para a membrana plasmática, para o citoplasma e para o retículo endoplasmático não granuloso. A membrana é chamada de sarcolema, o citoplasma de sarcoplasma e o retículo de retículo sarcoplasmático. Por que isso, professor? Galera, nós vamos ver agora que a unidade mínima lá da musculatura, a unidade de contração, é chamada de sarcômero. Então, o sarcômero, ele acabou levando à mudança de denominação dessas estruturas. Mas é a mesma coisa, você pode falar, não, a membrana plasmática do tecido muscular, ou o sarcolema do tecido muscular. É a mesma coisa, beleza? Então, olha só, o primeiro tipo de músculo, como eu havia dito, é o que nós mais temos, é o estriado esquelético, é o tipo de músculo que está associado com os nossos ossos, e aí permite o quê? A locomoção. Essa imagem, então, mostra esse padrão de fibras transversais, todas no mesmo sentido. Isso aí, ele potencializa um movimento mais coerente, mais coeso, um sentido só. Então, eu consigo fazer movimentos fortes, assim, padronizados, justamente por causa desse tipo de fibra. Lembrando que a contração dessas fibras é rápida. E aí, a característica principal desse grupo é células longas, cilíndricas e multinucleadas. Sim, é um tipo de tecido que pode ser chamado de polinucleado, multinucleado, porque as células acabam se juntando e aí os núcleos ficam ali todos juntos numa mesma região. Nós vamos ver o nome disso agora. E aí também ele tem as estrias transversais que nem nós acabamos de ver naquela imagem. A atividade é totalmente voluntária, nós controlamos isso. Lógico que tem uma parte do ato reflexo que nós vamos ver lá no sistema nervoso que acaba movimentando a nossa musculatura esquelética. Só que o controle mesmo dela, ele é voluntário do sistema nervoso. Ou seja, eu quero bater palmas. Automaticamente eu estou mandando uma informação pelo meu cérebro, ele passa pela medula espinhal e chega então até aqui a região da musculatura dos meus dedos. E as contrações então são rápidas e muito fortes. E aí, do ponto de vista embrionário, que nem eu havia dito, qual que é o nome da célula que vai produzir músculo? Mioblasto. Então, o mioblasto, ele vai duplicando, ele vai aumentando a quantidade, e aí eles começam a se juntar. Começa a ter uma fusão de citoplasmas. E aí o citoplasma, aquelas maçaroca, aquela agrupamento de células musculares, acaba levando o nome de sincício. Beleza? Fechou? Galera, o que acontece? Que nem eu havia dito, mioblasto, então ele vai transformando, e com o tempo, então, ele vai perdendo o metabolismo, vai ficando mais lento, ele acaba virando miócito. Então, os miócitos vão se organizando em vários pacotes, que eu havia dito que são os feixes, e esses feixes são envolvidos por uma camada, por uma capa. E toda capa que envolve uma estrutura, geralmente ela é de tecido conjuntivo. Neste caso aqui, é o epimísio. Como assim, professor? Me dá um exemplo, olha só. Essa imagem interessante que mostra o que para mim? Eu tenho uma musculatura ali, a parte vermelha da imagem. A musculatura está ligada a um tendão e o tendão liga o músculo ao osso. Realmente é essa a estrutura. E aí o que acontece? Externamente eu tenho essa capa chamada de epimísio. O epimísio, então, envolve todo o conjunto de feixes musculares. Então, o que é um músculo? O músculo é um conjunto de feixes musculares. Não se esqueçam disso. E aí, o que é um feixe? Gente, o feixe ele é envolvido pelo perimísio, é uma outra capa. E aí, o feixe é um conjunto de fibras musculares. Olha que interessante. E aí, a fibra tem uma outra capinha, que é o endomísio. E aí, uma fibra muscular é um conjunto de miócitos que nós vamos falar lá na parte de contração, que a gente vai retomar esta imagem. Perdão, porque hoje está quente, hein, galera? Cuiabazão hoje está no 12. Então, resumindo, o que é um músculo? É um conjunto de feixes musculares. O que é um feixe? É um conjunto de fibras musculares. Fechou? Então, bola para frente. E aí, essas estrias, o que acontece? Essas estrias musculares da imagem, que acaba permitindo essa velocidade de contração mais rápida, ela, juntamente com os miofilamentos, a actina e a miosina, ela forma a miofibrila. E as miofibrilas, então, elas têm uma alternância de claro e escuro. O que é isso, professor? Faixa clara e faixa escura. É justamente a presença da actina e da miosina
lá na unidade básica de contração, que é o sarcômero. E aí, o que acontece? Esse sarcômero ele é delimitado por duas estrias Z. Nós vamos ver a imagem agora. Então, essas estrias transversais são denominadas estrias Z. E entre duas delas, sempre a gente vai ter um sarcômero, que é a unidade de contração. Olha novamente essa imagem. O músculo ligado ao osso pelo tendão, lembrando que o músculo é um conjunto de feixes musculares. Um feixe é um conjunto de fibras. E uma fibra é um conjunto de 1000 fibrilas. E as 1000 fibrilas são formadas pelos sarcômeros. Olha só a imagem embaixo. Entre duas linhas Z, você tem um sarcômero. E o que eu tenho no sarcômero ali? Eu tenho a quitina, ali mais fininha, né, clarinha, e a miosina mais escuro. Por isso que eu tenho essa alternância de faixas claras e escuras dentro da fibra muscular. Beleza, galera? Então, olha só. O segundo tipo de músculo que nós temos é o estriado cardíaco. É o tipo de músculo que vai compor o nosso coração. A gente tem um pouquinho de musculatura esquelética associada ali, mas o principal músculo que compõe o coração é o estriado cardíaco. Ele tem estrias transversais, e aí a diferença dele para o outro é o seguinte: lá o esquelético ele era multinucleado. O cardíaco pode ter de 1 a 2 núcleos ali por célula. E aí ele responde a comandos involuntários. Nós não controlamos os nossos batimentos cardíacos. Quem faz isso é a parte involuntária do nosso sistema nervoso central. E uma outra característica desse tipo de tecido é a presença de discos intercalares. Esses discos intercalares, eles permitem a conexão elétrica do coração. Sim, gente, o coração, ele gera descargas elétricas. Justamente para quê? Para poder ocorrer as contrações e relaxamentos do coração. Nós vamos falar depois sobre isso novamente. Sístole, contrai. Diástole, relaxa. Que é essa ideia dessa imagem aqui, que mostra os discos intercalares, é por esses espaços, então, que vão passar ali as fibras nervosas que vão fazer o quê? Conduzir as descargas elétricas. E aí, conforme tem a condução dessa descarga elétrica, o estímulo faz, então, com que todas as fibras se contraiam ao mesmo tempo. E aí eu vou ter esse tipo de situação. Então, o coração, ele é uma máquina de bombear, é uma máquina de distribuição de substâncias para o nosso corpo, tá? E aí, essa é uma outra imagem, nós vamos retomar principalmente essa imagem aqui, lá na aula de sistema circulatório, para relembrar a questão de quem? Dos dois átrios e dos dois ventrículos. Eu só trouxe aqui para demonstrar o quê? Essas linhas amarelas, elas passam então por aqueles discos intercalares, ou seja, potencializa a transmissão desses impulsos elétricos que fazem o coração então bater, contrair e relaxar. Isso faz com que ele distribua as substâncias pelo corpo. E aí uma coisa bem interessante do coração que muita gente às vezes pensa que o coração só serve para bombear sangue, o coração também é um tipo de glândula, porque ele produz um hormônio, que é o peptídeo natriurético atrial, PNA. Em algumas questões, você pode encontrar como FNA, fator natriurético atrial. O que acontece? Vamos supor que você vai no churrascão aí, comeu muita carne com sal grosso ali, aumentou em muito a quantidade de sódio dentro do seu sangue. Ou então você não está fazendo nada de atividade física, está o dia inteiro sentado numa sala com ar-condicionado e está tomando aí 5 garrafas de Gatorade por dia. Você está aumentando a quantidade de sais, principalmente de sódio. Gente, se aumenta a quantidade de sais, o coração tem que aumentar a força para bombear o sangue. E aí isso pode causar uma doença chamada de hipertensão, a famosa pressão alta. E aí o que acontece? Então ele joga esse hormônio vai agir lá nos rins, e aí o rim joga água fora e joga esse excesso de sódio fora. Então o coração tem um meio de conseguir se manter naquela palavrinha mágica do equilíbrio. Isso mesmo, homeostase. Homeostase significa equilíbrio. E o último tipo de tecido é o tecido muscular não estriado, é a musculatura lisa, a musculatura visceral, é encontrado nas artérias, nas veias, perdão, nos órgãos viscerais ocos, pulmão, músculo eretor dos pelos na íris, no corpo ciliar, né, que foco do cristalino aqui, que vai trabalhar na questão da identificação visual do que a gente observa. Nesse exato momento aqui, tanto a íris quanto o foco do cristalino estão trabalhando para eu conseguir observar e enxergar aqui a minha tela do meu notebook. Então, olha só que interessante isso. Elas têm uma lâmina basal, rica em fibras reticulares, e aí o que acontece? Elas são tão unidas, tão unidas, tão unidas, que se uma célula tiver o estímulo,
todo o músculo liso vai ter o estímulo ao mesmo tempo. Por isso, quando você começa a fazer cócegas na barriga de alguém, dá uma reação em cadeia, e aí começa a coçar e toda a musculatura do abdômen acaba sendo contraída. E aí o que acontece? Já falei sobre isso, né? A contração do músculo como um todo. E aí o tecido muscular não estriado também ele é involuntário. E aí o exemplo mais clássico disso também são os movimentos peristálticos. Você mastiga, 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 ó. Mastigou, engoliu, você controlou. Ou seja, isso aqui é musculatura esquelética. Agora, depois que você engoliu, como é que o alimento vai seguir o caminho dentro do digestório? Justamente através da musculatura lisa, através desses movimentos peristálticos. Lembrando que a velocidade dela é lenta, gente. Não se esqueçam disso. E aí, por último, para fechar essa aula, nós temos a ideia da contração. A contração, muita gente pensava que a musculatura encurtava, esticava, não tem nada a ver. Nós temos aí a teoria dos filamentos deslizantes. Olha que interessante isso. A quitina e miosina. Lá no começo eu falei o seguinte: todo e qualquer músculo, independente da contração se é rápido ou lenta, se é voluntário ou involuntário, todos eles têm a quitina e miosina, que são filamentos proteicos. E aí, esses filamentos deslizam uns sobre os outros, de forma que a quitina se aproxima, a miosina fica parada, tá, gente? Então, se cair uma questão, quem desliza sobre quem? A quitina desliza sobre a miosina. E aí você vai ver que tem uma faixa H bem ali na região central do sarcômero, que ela diminui ou aumenta conforme esse deslizamento. Então, mais uma vez aqui, ó, o que vocês podem observar? Lá embaixo, lá pega um sarcômero específico. Você está vendo ali a actina, clarinha, meio cinza, a miosina ali avermelhada, e ali tem o número 3. É justamente esse número 3 ali, ó, aquela porçãozinha ali que parece um 3, que é essa faixa H. E essa outra imagem mostra isso. Um sarcômero relaxado, eu tenho um vão, um espaço ali, ó. Agora, quando o sarcômero contrai, esse espaço ele diminui. Isso faz com que a musculatura, quando tem essa contração, esse deslizamento, a musculatura fique mais rígida. Por exemplo, se é um movimento de bíceps, o bíceps fica duro e o tríceps aqui embaixo fica mole, porque um está contraído e o outro está relaxado. Quando eu faço o movimento contrário, a parte de cima amolece e aqui a parte embaixo fica mais dura, né? Por quê? Porque eu estou tendo a contração. E é justamente nesse ponto que você tem as famosas lesões, né? As rupturas de musculatura. É como se você tivesse os sarcômeros rompidos e aí atrapalha nessa questão do deslizamento. Esses miócitos, né, as famosas células musculares, precisam de energia, principalmente os esqueléticos. Eu tenho que pensar, galera, movimento, né? Tem gente que joga, corre, nada, joga videogame, pensa, lê, escreve, desenha, pinta. Enfim, a gente está usando a musculatura esquelética constantemente. E aí a gente precisa de muita energia. Principalmente quem faz atividade física, né? Eu estou correndo aqui no corredor de casa aqui, né, para manter a forma. Cara, você termina ali quebrado, quebrado, quebrado. Ou seja, porque o corpo está utilizando energia. Ele está utilizando o quê? ATP. Então, tem 3 formas da musculatura sintetizar ATP: fosfato de creatina, respiração celular aeróbia e fermentação lática. Né? Lógico que, o que acontece? Até em repouso a gente está produzindo ATP, a musculatura está trabalhando até em repouso. E aí, como a gente não está usando ela enquanto a gente dorme, o excesso de ATP que é produzido, porque o sangue não para de chegar na musculatura, não para de chegar ali nem oxigênio nem glicose. E aí o que acontece? Todo aquele excesso de ATP que é produzido, ele acaba sendo convertido em fosfato de creatina. A galera que faz atividade física, que requer muita energia, eles acabam tomando um complemento com essa substância. A outra forma é a respiração celular aeróbica, que aí todo o nosso corpo faz isso. A partir da glicose e a partir do oxigênio, nós vamos entrar na respiração celular aeróbia, né? Lembra? Glicólise, a quebra da glicose, o ciclo de Krebs e a cadeia respiratória. Nós vamos produzir ATP, 38 moléculas de ATP por molécula de glicose. Só que isso só acontece se eu tiver oxigênio. Agora eu estou ali, resolvi correr, né? Vou correr, vou correr, vou correr, vou correr. Vai chegar um ponto que meu corpo, minha musculatura, ela vai consumir todo o oxigênio ali presente. Se sai o oxigênio, automaticamente entra no processo de fermentação. Ainda bem que é lática, né? Já se fosse fermentação alcoólica, todo mundo ia correr para ficar bêbado. Vote, ia ser uma coisa muito estranha e engraçada. Então, o que acontece? Essa produção de ácido lático é um indicativo para quê? Porque o seu corpo está excedendo seus limites. É um indicativo para demonstrar que chegou no seu limite. Então, vem aqueles cansaços, aquelas dores, justamente por causa disso. É um indicativo para você parar, nem que seja para respirar um pouco, para poder o quê? Oxigenar novamente a
musculatura. E ela é bem ineficaz do ponto de vista energético, ela só produz 2 moléculas de ATP. A fermentação só produz 2, lembrem-se disso. E aí, quem controla isso? Gente, eu tenho que pensar o seguinte: quem que manda a ordem? Cabeça, tô mexendo aqui, ó, meu cérebro mandou a informação, passou pela medula, chegou aqui na ponta dos dedos. Eu tenho um sistema de neurotransmissão aí. Eu tenho um neurotransmissor chamado de acetilcolina. É a acetilcolina que faz com que a musculatura contraia. E junto com a acetilcolina tem as bombas de cálcio. Nós vamos falar depois sobre elas em um outro momento. Né? E aí o que acontece? Essa sinapse neuromuscular, o que é a sinapse? Lembra? É um espaço que eu tenho entre o neurônio e o neurônio, o músculo ou uma glândula. Neste caso aqui, entre o neurônio e uma musculatura. E aí, se eu tenho muitas fibras ali, quanto mais fibras eu tenho, maior vai ser a contração. Então, essa imagem que eu peguei da apostila é bem interessante que mostra isso. Ali eu tenho o finalzinho do axônio, e aí perceba o seguinte: se cair uma imagem dessa e perguntar para vocês, isso aí é uma sinapse química ou elétrica? Se você vê aquela palavrinha ali, ó, neurotransmissor, você já sabe que o neurotransmissor é um produto químico produzido pelo nosso corpo. Então, isso aqui é uma sinapse química. A informação vem, então o axônio joga a acetilcolina ali naqueles espaços e automaticamente, então, a contração ela começa. Então, a musculatura começa a movimentar de acordo com a nossa necessidade. E para fechar, nós temos 2 tipos de fibra: fibra do tipo 1 e fibra do tipo 2. Fibra lenta e fibra rápida, né? Nosso corpo tem mais ou menos aí 60 da lenta e 40 da rápida, mas a pessoa pode treinar ou para ter mais da lenta ou mais da rápida, dependendo do tipo de atividade física que ela faz. Por exemplo, as fibras do tipo 1 são ricas em mitocôndrias, então automaticamente eu já sei que ela produz muita energia, produz muito ATP. Elas são bem irrigadas, apresentam a maior quantidade de mioglobina. Mioglobina é um pigmento respiratório da musculatura, é por isso que as carnes de vaca, por exemplo, são bem vermelhas, né, avermelhadas assim, é justamente por causa dessa mioglobina. Ela tem muita mioglobina. Um frango, por exemplo, a carne é branca. Ou se tem mioglobina? Tem, só que a quantidade é infinitamente menor do que uma vaca, por exemplo. E aí elas realizam a respiração aeróbica. Como tem muita mitocôndria, elas realizam a respiração aeróbica, produzem muito ATP, e aí isso permite que o indivíduo mantenha atividade física por mais tempo, desde que sejam moderadas e de longa duração, ou seja, a pessoa controla a atividade que ela está fazendo. É uma fibra chamada de fibra de resistência, como as maratonas, por exemplo. Tem a galera que corre 42 quilômetros no dia, no outro dia treina 20, no outro dia corre mais 40 e por aí vai, né? Tem um povo que é surpreendentemente foda, epa, não pode falar palavrão, professor, fera em fazer esse tipo de prova, né? E aí o que acontece? E a 2 não, a 2 já é de explosão, são rápidas. Elas têm menos mitocôndria, a irrigação é menor, tem menor quantidade de mioglobina, elas são mais claras. E aí elas realizam então a respiração chamada de anaeróbia. Então é muito comum pessoas que fazem atividades físicas de curta duração, por exemplo, corridas curtas, 50 metros, 100 metros, levantamento de peso, nado, né? Aquelas provas rápidas de natação, 50 metros. Então, tudo isso, a pessoa trabalha o quê? As suas fibras rápidas de explosão. Que nesse camarada aí que quase não corre, né? O Usain Bolt bateu todos os recordes, quase todos os recordes possíveis em provas de velocidade em pequenos trechos, né? 100, 200 e 400 metros. Beleza, galera? Essa então foi a aula de musculatura. E para fechar, vou lá na página 61, questão 2, para a sala. Durante uma prova de biologia, Joana recebeu uma lâmina histológica para analisar em microscópio. As seguintes características foram observadas e anotadas por Joana: presença de células cilíndricas ramificadas, com 1 ou 2 núcleos centrais, com estriações transversais e presença de discos intercalares. Gente, já dei a resposta. Quem é que tem disco intercalar? Quem é que tem fibra transversal? Quem é que tem 1 a 2 núcleos? Tecido cardíaco, né, gente? No coração. Então, letra C de coração. É isso mesmo, gente. Agora, deixa eu pegar mais uma aqui rapidinho para a gente fechar. Olha só. Questão 3, continuando aqui. Após assistir a diferentes modalidades desportivas em uma Olimpíada, um jovem resolve abandonar sua vida sedentária e se propõe a iniciar a prática de exercícios físicos intensos e regulares. Analise as proposições e fale se é verdadeiro ou falso. Quer ver? Item 1. O número de mitocôndrias nessas células deve aumentar com o passar do tempo. O cara é sedentário, ele começa a fazer exercício. Então, automaticamente, ele está mudando o tipo de fibra dele, ele está ficando mais resistente.
vai aumentar sim a quantidade de mitocôndrias. Então tá verdadeiro. Item 2. O número de mitocôndrias aumentará indefinidamente. Galera, mentira isso, senão a gente vai virar uma máquina de gerar energia. Isso não. Vai chegar num ponto que tem um limite. Todo e qualquer corpo tem um limite para isso, então é falso. 3. O nível do consumo de oxigênio nessas células deve aumentar com o passar do tempo. Verdadeiro. Se aumenta a quantidade de mitocôndria, aumenta a quantidade de o consumo de oxigênio. 4. O número de mitocôndrias não se alterará, falso, vai aumentar. E 5. O único aumento notável será a produção de ATP. Não, vai aumentar a mitocôndria, vai aumentar o consumo de oxigênio, vai aumentar o consumo de glicose, vai aumentar a quantidade de mioglobina também. Então a resposta correta é a letra C. Por hoje é só. Até a próxima aula, onde vamos falar de tecido nervoso. Abraços, galera. Valeu!